Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos falar um pouco sobre as relações da nação de Israel Norte com o reino de Aram-Damasco. Como era a relação de Israel com esse povo? A Bíblia faz um relato muito interessante em sua narrativa, por exemplo, de como foi o extermínio da família real da dinastia de Anri, a dinastia de Acabe, o seu sucessor. Mas a história e a arqueologia nos trazem menções diferentes. Vamos então à leitura do livro A Bíblia Desenterrada do arqueólogo israelense Israel Finkelstein. Vamos então ver se de fato há uma comprovação arqueológica na narrativa bíblica ou se de fato o que temos é muito diferente e de fato o que há na Bíblia é apenas uma narrativa. Então vamos lá, vamos à leitura. Aram e Israel. A incursão de Hazael em territórios antes controlado por Israel foi claramente devastadora e contribuiu muito para enfraquecer o poder do Reino do Norte. Na famosa Estela de Moabe, o rei Messa se vangloria de ter conseguido retomar territórios moabitas de Israel e até logrado expandir em territórios israelitas mais para o norte. A Bíblia relata que as áreas antes controladas pelos israelitas na Transjordânia, a norte de Moabe, foram tomadas por Hazael. Então há uma concordância. O relato está no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 10, versos 32 e 33. Contudo, a evidência mais concludente da ofensiva de Hazael é a inscrição de Tel-Dan. Enquanto a narrativa bíblica da queda dos Anridas conecta o massacre da família real no seu palácio em Jezreel com a revolta de Jeú, sendo rei de Israel no cargo Jorão, abatido pela flecha de Jeú, o texto reconstruído da inscrição de Dan, olha só, liga a morte de Jorão com uma vitória dos arameus. Hazael se vangloria nos seguintes termos: eu matei Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e eu matei Ocosias, filho de Jeorão, rei da casa de Davi, e eu transformei suas cidades em ruínas e converti suas terras em desolação. Então esse é o termo, o texto reconstruído. Então a Bíblia diz que o extermínio da dinastia Anrida é pela mão de Jeú. E o achado arqueológico de Hazael, que tomou de fato terras, ele diz que matou Jorão, filho de Acabe, e que matou Ocosias, filho de Jorão, rei da casa de Davi. Vocês sabem, né, eu já fiz vídeos aqui especificamente, da casa de Davi ou da casa do amado. Ah não, mas há um consenso, né? Há um consenso público, né? Na academia o debate continua. Vamos aqui à leitura. Então, foi Hazael ou Jeú? É difícil ter certeza. O texto bíblico conecta a pressão de Hazael e o golpe de estado de Jeú. Hazael pode ter visto Jeú como seu instrumento, ou talvez as memórias dos dois eventos foram mescladas durante os 200 anos que se passaram
até a primeira compilação da história deuteronomista, porque os textos não foram escritos originalmente no momento em que os fatos estavam acontecendo. Isso é meio óbvio, né? Aliás, não sei, depende, né? Cada fundamentalista cria sua própria história. Certamente uma ofensiva total levada a cabo pelo líder sírio desempenhou um papel importante no forte declínio de Israel. O alvo principal de Hazael foi assumir o controle da fértil e estratégica região de fronteira entre os dois reinos. E ele, aparentemente, não só conquistou as terras dos arameus, antes tomadas pelos anridas, mas também devastou algumas regiões agrícolas mais férteis de Israel e interrompeu rotas comerciais. A Bíblia não menciona nenhuma conquista territorial significativa de longo prazo nas terras sitiadas a oeste do Jordão, até a época da conquista de Canaã por Josué e a conquista assíria. Bom, de acordo com a narrativa bíblica, né? Fato. Já falei aqui 1000 vezes, não houve conquista de Josué, não temos evidências arqueológicas. Aqui o escritor Israel Finkelstein está falando de acordo com como a narrativa bíblica apresenta. Então a Bíblia, como ela menciona, e não que de fato tenha existido essa conquista de Josué por Canaã. Nunca existiu. Por quê? Porque tem fortes egípcios achados arqueológicos em Canaã da suposta época em que Josué viveu. Tem as cartas do período Amarna, em que governantes da terra de Canaã enviavam cartas frequentemente para o faraó, para a dinastia de Akenaton. Então, não cita nenhum Josué, não cita nenhuma invasão. Os problemas não giram em torno de nômades tentando conquistar uma terra, ok? Funcionários do alto escalão egípcio que viviam em Canaã ajudavam a controlar as rotas comerciais. Alguns foram enterrados lá, nem foram enterrados no Egito. Tem achado arqueológico, tem tudo que você possa imaginar. Tem inscrição, tem o que você quiser. Não existiu. Vamos parar com esse negócio. Já falei, tudo é simbólico. Aliás, o Josué, provavelmente, a história de Josué, já falei isso no vídeo aqui anterior, foi inspirada nas memórias de Labaiú. Labaiú, exatamente, foi um rei cananeu de um estado que era menor e, de repente, ele saiu conquistando vários outros reinos, vários outros estados. O faraó puxou a orelha dele: ô Labaiú, o que você está fazendo? E ele sempre tinha uma justificativa e por aí vai. Então, não vamos entrar na pira fundamentalista. Não aconteceu. As fronteiras bíblicas da terra de Israel, como traçadas no livro de Josué, aparentemente tinham assumido uma inviolabilidade sagrada. Excetuando a pequena área supostamente dada por Salomão ao rei Irã de Tiro, em troca de sua ajuda na construção do templo, a Bíblia retrata uma ocupação israelita turbulenta, mas basicamente contínua da terra de Israel até a conquista assíria. Porém, um novo exame da evidência arqueológica, apoiada por técnicas de datação novas e mais precisas, aponta um período de poucas décadas entre cerca de 835 e 800 antes da Era Comum, em que o reino de Aram-Damasco controlou o Vale Superior do Jordão e as áreas significativas no nordeste de Israel, e igualmente devastou importantes centros administrativos israelitas no fértil Vale de Jezrael. Então esquece essa narrativa aí de... Esquece. A ciência está dizendo outra coisa. Uma nova evidência importante disso emergiu da escavação do complexo palaciano Anrida em Jezrael, que foi ocupado somente por um período relativamente breve no século IX antes da Era Comum, visto que foi destruído pouco tempo depois de ter sido construído. Houve um pequeno assentamento em Israel no período tardio da Idade do Ferro, mas o sítio jamais retomou sua anterior importância. Há, em consequência, boas razões para associar a destruição de Israel com a revolta de Jeú ou com a invasão de Hazael, pois as duas ocorreram poucos anos depois de meados do século IX. Eu vou dar a minha impressão real disso aqui por ter lido este livro e alguns outros livros de arqueologia que os membros do canal conhecem, pois estão na nossa biblioteca. Meu amigo, o relato aqui mais óbvio é o seguinte: o rei perdeu a guerra, tomou pau,
o rei perdeu, o Joram lá perdeu. Jeú viu uma oportunidade, matou todo mundo e assumiu o trono. Isso que aconteceu. Entendeu? Foi simples assim. Então Jeú não matou Joram? Dificilmente. Dificilmente. Tomando o relato real, isso estaria apontando que Jeú traiu lá o Joram na batalha. No meio da batalha ele foi lá e deu uma flechada. No meio da batalha. Né? O mais real que poderíamos chegar seria isso. Mas de toda forma, porque o rei mesmo, o rei, ele não descia, né? Ele ficava comandando as fileiras atrás. Então, só quando era capturado o seu inimigo, trazido a si, que o rei ia lá e executava o rei oposto. E muitos reis, quando já perdiam os flancos, né, e o centro estava começando a ser desbaratinado, o rei tinha que desembanhar a espada e ir pro pau, senão a cabeça dele ia rolar. Então, tomando o relato real, provavelmente só pode ter acontecido dessa forma. Ou no campo de batalha, o próprio general lá, o Jeú, foi lá e passou o rei, ou o rei morreu em batalha e Jeú falou, não, agora eu vou pegar o trono. Não vai se assentar o filho dele, nem irmão, nem ninguém. O trono vai ser meu. Pelo fato de Israel ter sido ocupada por um período assim breve, as formas de cerâmica encontradas no seu extrato de destruição proporcionam uma amostra valiosa dos estilos correntes em meados do século IX antes da Era Comum e que de fato também são encontradas nos extratos dos palácios salomônicos, entre aspas aqui, né? Que não tem palácio salomônico nenhum. O próprio Israel Filkenstein botou no livro dele. Palácios salomônicos aqui, ó, entre aspas, tá bom? De Meguido e os extratos paralelos em sítios por todo o norte. Os leitores não ficaram convencidos anteriormente de que foram os anridas que construíram essas cidades salomônicas, devem considerar agora, em adição à evidência da cerâmica, aos paralelos arquitetônicos e à datação com carbono 14. A probabilidade de que a destruição violenta desses sítios por longo tempo atribuída ao ataque egípcio liderado pelo faraó Sesac, no final do século X antes da Era Comum, aconteceu em torno de 835, na época de Azael. Então você vê que a própria arqueologia vai evoluindo, vai se modernizando, e conclusões mais exatas e precisas vão acontecendo. Aí quando se trata das questões bíblicas, não pode botar a ciência no meio. Poxa, ô irmãozinho aí, vai plantar batata. Poxa vida. Para próprios assuntos médicos, científicos, seja o que for, temos a evolução científica, melhora o método, melhora tudo, você aceita? Aí quando se trata de análise do seu objeto de fé, que são os pilares históricos da sua religião, e ali vamos colocar ciência, vamos atestar, se for verdade a gente fala, se não for a gente também não fala. Aí você não quer aceitar? Fica difícil, né? Através das extensões férteis dos ricos vales do norte, as cidades arderam em chamas, de Tel Rehov até Bet-San, Taanak, Meguido. Com base nessa nova evidência, o historiador da Bíblia israelita Nadav Naaman concluiu que esses extratos de destruição representam uma devastação tão severa do Reino do Norte por Hazael que alguns desses sítios nunca se recuperaram. A pressão militar de Damasco sobre Israel talvez tenha culminado no sítio da capital, Samaria, provavelmente por Bar-Hadad III, conhecido na Bíblia como Ben-Hadad, filho de Hazael. Os dois sítios de Samaria descritos na Bíblia, nos dias de Acabe e Jorão, muito provavelmente se referem a esse período. A arqueologia, portanto, descobriu que a Bíblia deixou de mencionar a própria região central de Israel foi ocupada por um período extenso, ou seja, meu amigo, não foi... O que está lá no texto? Que perdeu a batalha e pá, tocou o barco, Deus puniu. Não. Hazael dominou mesmo, ocupou. Não tem aquele relato lá que o pessoal vai e volta? Meu amigo, que relato ali, ó. Vou fazer um vídeo específico sobre esse relato aí, tá bom? Não foi bem assim não, mas vamos lá. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre esse relato, tá bom? Vamos lá.
Nenhum dos arqueólogos mais antigos parece ter encontrado evidência desse evento. Em Azor, o período entre os Anridas e a destruição de Israel foi dividido por Yagael e Adin em 4 estratos, nenhum dos quais estava especificamente conectado com a invasão de Israel. Contudo, uma vez que a cidade do Portão de 6 câmaras e a muralha de Casamatas, por muito tempo associados com Salomão, é localizada na época dos Anridas, sua destruição pode ser associada com a campanha de Hazael. Em Dan, a própria cidade tomada por Hazael, na qual ele erigiu uma estela da vitória, proclamando a retoma do território para o seu reino. A datação convencional não conseguiu identificar uma destruição de meados do século IX, muito menos um período de ocupação dos arameus. Porém, também em Dan, a datação alternativa permite a identificação do extrato de destruição com a conquista de Hazael, que é comemorada na estela de Dan. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui a nossa leitura para que o vídeo não fique muito extenso. Eu acho que já deu para todos nós compreendermos. Temos aí sim um probleminha com o relato bíblico, o velho problema da narrativa, mas que a arqueologia nos mostra como de fato as coisas aconteceram. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo.